Big Play tá de volta e falta menos de um mês pro jogo da NFL aqui no Brasil, pra Chargers e Chiefs em Itaquera. Tem também pré-temporada comendo solta e muita coisa rolando nos bastidores da NFL, então fica até o final do vídeo, dá o joinha e bora pra vinheta. Jordan Love fora da NFL. Meu amigo, ele simplesmente soltou um texto maravilhoso num site chamado The Players Tribune, que eu sou super fã, já vi vários textos lá, já teve texto do Hendrick, Hendrick é complicado, né? Hendrick. Já teve texto do Hendrick, de vários outros jogadores de futebol, e esse texto sempre busca trazer ali como que foi a infância do atleta, a trajetória dele, até ele chegar onde chegou. E o Jordan Love, a gente sabe muito bem, que ele vem trilhando um caminho diferente na NFL, porque ele nunca foi um grande prospecto na escola, ele nunca foi um grande prospecto na faculdade, ele chegou na NFL para ser literalmente o banco do Aaron Rodgers no Green Bay Packers. E assim, ninguém nunca achou que ele realmente ia jogar, ia ser titular, porque o torcedor dos Packers mesmo sempre achou que o Aaron Rodgers ia se manter lá, né, ia aposentar pelos Packers, mesmo com todas as tretas de bastidores, mas todo mundo achava que o Rodgers ficaria até o final. E, cara, o Jordan Love chegou, depois de alguns anos, assumiu a titularidade, chegou a entrar durante o período da pandemia, né? E desde o ano passado virou o titular absoluto dos Packers, levando o time para os playoffs, no time mais jovem da NFL em questão de média de idade. Só que aí, voltando para esse texto, Jordan Love, ele simplesmente contou como que foi a infância dele, cara. E como que foi também essa relação com o Aaron Rodgers quando ele tava entrando no Green Bay Packers. E tudo isso é muito chocante, porque, vamos lá, o Jordan Love, ele era o cara mais baixo da turma, ele era um dos menos atléticos como quarterbacks, e ele era sempre terceiro ou segundo reserva. Isso desde a época da escola. Só que ele contou nesse texto uma coisa que foi muito interessante, que era a relação dele com os pais, e uma história que eu particularmente não sabia, mas que é extremamente triste, o quanto que ele foi resiliente para poder chegar na NFL. Por quê? Ele tinha uma família super estruturada, o pai e a mãe dele ali super presentes. Ele inclusive disse que o pai dele acompanhava ele em todos os momentos dele no futebol americano, seja treino, seja jogo, e também no basquete. E quando ele tinha 14 anos, o pai dele simplesmente tirou a própria vida. Então, mesmo ele estando super presente, sendo super carinhoso com o filho, ele estava passando por muita coisa, e o Jordan Love teve que lidar com isso logo na infância. Então é um assunto que foi muito pesado pra ele, e ele não sabia como seguir com essa questão do futebol americano, do basquete, e ele queria simplesmente desistir. E aí teve um caso que ele contou nesse texto, dele no carro com a mãe dele, e ele falando: mãe, eu não quero mais jogar futebol americano, não é uma coisa que me faz feliz mais, porque eu sou sempre o segundo reserva, sou sempre o reserva, e o meu pai não tá mais aqui. E aí a mãe dele forçou ele a continuar no futebol americano, falou: ó, fica mais um ano e me fala, se você não se apaixonar pelo jogo de novo, você desiste de vez. E aí ele se esforçou, continuou, e até que chegou na faculdade, conseguiu ali desenrolar, mas nunca sendo o maior destaque ali do college também, tá? E quando ele chegou a ter uma amostragem no college, ele teve uma amostragem muito boa, que fez com que ele fosse draftado pelo Green Bay Packers, só que ele foi draftado pelo Green Bay Packers quando o Aaron Rodgers tava muito bem, entendeu? Então essa foi a maior controvérsia disso tudo. O Rodgers estava bem e o Green Bay Packers mandou um recado pro Rodgers: ó, se você não parar com essa palhaçada nos bastidores, a gente vai ter um novo quarterback aqui pra te repor. E foi exatamente o que aconteceu. Só que o Jordan Love contou sobre essa relação com o Rodgers, de que ele estava sendo muito comparado com o Rodgers, estava no meio de um furacão, que era esse bastidores dos Packers, e nisso ele não teve nem a oportunidade de falar com o Aaron Rodgers ainda sobre o assunto, antes mesmo deles se encontrarem. Então ele teve que lidar com tudo isso, e ele disse que a chavinha mudou pra ele quando ele percebeu que, cara, eu não preciso calçar o sapato do Aaron Rodgers, basicamente. Ele não precisava ser o Aaron Rodgers no Packers, ele precisava ser o Jordan Love. Parece meio óbvio, mas ele estava se comparando com um cara que 4 vezes MVP, sendo que ele precisava trilhar o próprio caminho. E quando ele entendeu isso, foi aí que ele começou a deslanchar. E agora o resto é história, né? A gente espera Jordan Love no próximo Super Bowl. Fechado? Eu, pelo menos, espero. Não sei vocês. Os training camps estão pegando fogo na NFL. A gente teve já essa última semana o Hall of Fame Game entre Detroit Lions e o Los Angeles Chargers, que o Chargers deu uma amassada nos Lions. E aí, meu amigo, os treinos estão bem pegados, a galera tá dando a vida ali pra poder ficar no roster final, né, que é o elenco final de 54 atletas, lembrando que são ali entre 80 e 90 jogadores que entram em cada time no início da temporada, da pré-temporada, na verdade, e quando chega a lista de corte final, são 54, então mais de 1.000 jogadores vão pra rua, ficam sem emprego nenhum. Só que aí, meu amigo, tem um time que tá começando a dar uns lampejos
engraçados. Eu trouxe eles como pick 1 do draft do ano que vem, mas eu acho que depende. Eu vou fazer uma retratação aqui. Depende por quê? New England Patriots tá com Drake May, certo? Tem Stephon Diggs, que é um baita wide receiver. E, cara, eles estão com uma conexão incrível no treino. Drake May mandou um passe bonitinho pro Stephon Diggs esses dias no training camp, que foi, assim, coisa linda mesmo. Ele parece que está desenvolvendo muito bem, só que aí vem uma questão, e do porquê que eu tinha colocado o Patriots como pick 1. Acho que até mais do que o Saints, que tem um elenco um pouco mais consistente. Eu acredito que os Patriots ele tem mais força, mais potencial, porque tem peças incríveis dentro desse elenco e peças que chegaram, que reforçaram muito bem. Mas, cara, eu acredito que tudo depende muito de como que o Drake May vai performar. E, além disso, não vamos esquecer o histórico do Stephon Diggs, por favor? Você que me criticou por conta dos Patriots, vamos lá. Se o Drake May não performar, quem que eu reservo? Entendeu? A gente não tem um reserva, assim, a altura do Drake May que ainda não tem nem experiência da NFL. Fechado? Então, ele é um cara que, beleza, tá treinando muito bem. Ele é um cara que teve uma amostragem legal. Eu acho ele um bom quarterback, mas tudo depende de como que vai ser essa temporada. Esses 3, 4 primeiros jogos para poder encaixar playbook, encaixar a jogada. E se o Drake May não vingar, eu não acredito que esse ataque dos Patriots consiga fazer qualquer coisa, porque o backfield deles também é fraco, beleza? E aí, voltando pro histórico do Stephon Diggs, é aquele típico wide receiver diva. A gente sabe que é um wide receiver diva, que ele dá showzinho se não recebe bola, ele dá showzinho, se recebe bola, mas tem alguma coisa incomodando ele. Então, muitos fatores incomodam o Stephon Diggs, e a gente viu isso com ele no Minnesota Vikings, mesmo depois do Minneapolis Miracle, que foi aquele jogo espetacular que ele pulou o defensor do Saints e venceu o jogo com o cronômetro zerado. Depois disso, ele deu show nos Vikings, saiu dos Vikings, e aí ele foi jogar com o Josh Allen nos Bills e deu showzinho com o Josh Allen. Meu amigo, se tem o Josh Allen como quarterback, você vai reclamar? Sério, você olha pros 32 quarterbacks da liga titulares. Tipo, não tem, cara, 4 melhores do que o Josh Allen. E o cara reclamou do Josh Allen. Você entendeu? Então é complicado você ter um wide receiver que vai reclamar de vários momentos. E aí a gente viu ele no Texans também, e ele também deu um showzinho dele. E ele saiu. Então ele tem pingado de time em time. Se ele não vingar nos Patriots agora, pra mim, acabou a carreira dele. Ou pelo menos vai estar num declínio absurdo. E ele não vai conseguir se reestruturar como a gente já viu o Stephon Diggs no prime time. Beleza? E aí só pra fechar, eu acredito que os Patriots dependem muito dessa conexão. E se não funcionar, esquece. E aí a gente entra com a questão de que Drake May ainda é um quarterback inexperiente. E vai estar com um wide receiver diva. Tomara que dê certo. Mas aí teve gente que ficou irritadinha no training camp. Eu explico por quê. Caleb Williams simplesmente não estava acertando a bola numa redinha assim, ó. Tinham 3 alvos, certo? 3 alvos. Ele tava aqui, ó, lançando a bola no alvo, beleza? Daqui até a luz aqui do estúdio. Uma coisa de tipo, cara, no máximo 2 metros. Ele tava errando todas as bolas. Ele saiu completamente irritado, é óbvio que a gente entende, né? Um quarterback de alto nível que tá tentando se provar na NFL, não conseguir acertar um alvo simples, sai irritado do training camp, ainda mais com todo mundo assistindo isso, todo mundo filmando. E o cara ficou bravo. E aí isso tudo me traz uma questão de que, cara, Caleb Williams é um bust, porque ele simplesmente ainda não se provou no primeiro ano dele na NFL e chega nesse segundo ano para realmente tentar mostrar que ele é um cara que valeu a pena ser a pick 1 do draft. Né, beleza? Tem uma pressão já nas costas dele, já é complicado estar no lugar dele. E principalmente, eu não atribuiria toda a culpa pra ele não, sabe por quê? Porque ele não tem um time forte o suficiente pra poder desenvolver ele. E aí eu te explico, a gente viu o Justin Herbert nos Chargers, que a questão de treinador não ajudava ele, a questão de elenco não ajudava ele, por mais que ele fosse um baita de um quarterback. Não acho que é o caso do Caleb Williams. Caleb Williams pra mim é muito abaixo do Justin Herbert, pelo menos do que a gente viu até agora dele na NFL, né, em questão de primeiro ano e tudo mais. Só que a gente olha vamos supor, eu sou o Caleb Williams aqui, ó, beleza? No snap, sou o Caleb Williams. Olho pra cá, eu vejo o quê? Cole Kmet de tight end, Romeo Odunze de wide receiver. Aí eu olho pra cá, beleza. DJ Moore, bom wide receiver. Só que é um corpo de recebedor que, tipo, cara, é mediano, você entende? Não é um mediano alto, não, é um mediano. Você consegue fazer boas jogadas, você consegue vencer alguns jogos, mas você não vai vencer grandes jogos com esse time, entendeu? Pra mim, ainda, o melhor jogador do Chicago Bears é o Cairo Santos, de longe. E a esperança deles é conseguir voltar para os playoffs. E nesse momento atual, eu acredito muito que isso não vai acontecer, tá? E para ajudar ainda a autoestima do Caleb Williams,
estádio tava lotado, eles estavam fazendo um treino assim, aberto pro público, coisa mais linda, e ele lançou uma interceptação bizarra. Então eu acho que essa estrada pro Chicago Bears ainda vai ser muito longa em 2025. Já nos Commanders, o Terry McLaurin pediu para ser trocado por questões contratuais e agora ele vai perder simplesmente um quarterback como o Jayden Daniels, que deu uma aula de primeiro ano na NFL, tá? Ele já é um dos meus quarterbacks preferidos da liga pelo que ele apresentou ali na primeira temporada. O cara jogou muito futebol americano, eliminou os Lions que estavam super favoritos para chegarem no Super Bowl e, cara, eliminou assim com uma sapatada nos Lions, né? Diga-se de passagem. Pensa você ser o Terry McLaurin, você vai sair dos Commanders, que é um time jovem, é um time que tá crescendo muito em questão de gosto do público, como a gente viu com os Lions. É um time consistente, que chegou longe nos playoffs, com um QB primeiro-anista, né? E um QB super promissor. E ele tava recebendo bola de um dos melhores quarterbacks da liga atualmente. E ele vai pra onde? Cara, pra mim, a única alternativa pra ele sair agora de um time como os Commanders, que tá, sim, sendo um dos maiores contenders da liga, e eu acredito nisso fielmente, é ele ir pra uns Chiefs. Que aí ele vai receber bola de um Patrick Mahomes. Que beleza, é um nível bem acima. Só que, cara, pros Chiefs também isso seria excelente ter um wide receiver desse porte pro Mahomes. É basicamente, cara, dar a arma que o Mahomes precisava pra poder voltar pro Super Bowl esse ano de novo. Só que pro McLaurin, se ele não for pros Chiefs ou pro Ravens da vida, fica bem complicado. Eu acho que não é uma boa escolha e tomara que ele dê certo agora. Só que aí tem a questão também de ser um segundo ano de Jayden Daniels. A gente viu o CJ Stroud mandando bem demais na primeira temporada. E na segunda temporada, pelos times entenderem como o Stroud jogava ali nos Texans, eles já conseguiram parar muito mais esse segundo ano do CJ Stroud, e ele não performou tão bem quanto ele performaria, inclusive com o Stephon Diggs no elenco. Então, era um time um pouquinho mais encorpado para poder dar esse suporte pro Stroud. Isso pode acontecer com o Jayden Daniels, porque os times podem aprender um pouco mais de como que ele vai jogar, só que minha opinião é que ele vai continuar amassando e sendo super consistente, porque, cara, ele é um talento assim que eu diria até que geracional. Acredito que em uns 5 anos a gente vai ver já o Jayden Daniels como um dos melhores quarterbacks da NFL de longe. Nos Steelers, que tá com hype lá em cima por conta da chegada do Aaron Rodgers, um time bem mais consistente, defesa forte, pode chegar assim nos playoffs esse ano. No training camp aberto pro público, eles tiveram uma treta generalizada entre o Juwan Thornhill e o Jonnu Smith. Então os caras começaram ali, enfim, brigar depois de uma jogada, um DB contra um tight end, e depois separaram, obviamente devem ter tomado uma dura. Só que agora falando de treta, teve um episódio super chato que aconteceu na Superliga de Futebol Americano aqui no Brasil, que foi entre o Tritões FA e o Vasco Almirantes. Cara, uma situação muito complicada, porque esse tipo de situação eu já vi algumas vezes no futebol americano brasileiro. O defensor, ele foi pra cima do quarterback, fez um sec. Beleza, fez o sec, você derrubou o cara. Principalmente aqui no Brasil, cara, quando você tá jogando contra pessoas que trabalham no dia seguinte, não é a profissão dela jogar futebol americano, ela geralmente não ganha pra isso, ela gasta pra isso, ela tem uma família pra poder, enfim, sustentar. Você termina uma jogada, você acaba, vai embora. Tipo, beleza, vamos jogar o futebol americano, vamos jogar o esporte. Por isso que é um esporte amador, né? Porque a gente ama o esporte. Só que aí o defensor, o bendito do defensor, derrubou o quarterback, segura na perna dele ainda, tentou dar uma torcida na perna. E a gente já viu isso, inclusive, com o Giamas uma vez. O running back Giamas, que foi um monstro aqui no Brasil, jogou muito bem. Defensores já tentaram fazer isso com ele. E aí, quando o quarterback viu que estavam torcendo a perna dele com a jogada parada, ele no chão, cara, é um risco de lesão gravíssimo. Isso é um absurdo. Um cara que faz isso não pode jogar futebol americano aqui no Brasil. Começa por aí, tá? Uma pessoa que é maldosa desse jeito não pode estar no esporte. Vamos conversar sério aqui com vocês. Porque você tá falando de pessoas que estão jogando um esporte amador. Ela não tá ganhando pra isso, ela tá pagando pra isso. E você tá falando de pessoas que estão jogando um esporte amador, cara. Ela não tá ganhando nada pra isso. Não tem um plano de saúde que vai ajudar ela ali depois, tá? Ela pode até ter um particular, mas não é do esporte isso. E questão de ética também, né? Você não vai dar um carrinho no meio do cara no futebol porque você, enfim, quer, entendeu? Então, um cara que fez isso não pode estar no esporte, não pode estar jogando futebol americano aqui no Brasil, isso só mancha a imagem do esporte. E aí o quarterback, vendo isso, né, que podia quebrar a perna dele ali depois da jogada, deu uns chutinhos assim no capacete, né, do defensor amiguinho ali. E aí começou uma treta generalizada que parou a partida, isso saiu em vários veículos de mídia. E vamos de novo, isso mancha a imagem do esporte e um cara que faz isso não pode estar jogando futebol americano aqui. Agora imagina a sua escola ali que tem sua quadra pra você jogar seu futebolzinho e tal, simplesmente demole tudo, demole, passam ali o trator e constroem um estádio de 62 milhões de dólares. Pensa isso, um complexo, basicamente. Foi o que aconteceu na Burford High School de Atlanta. Os caras
Tinha, obviamente, um complexo mais bonitinho ali e tal, só que reformaram para um complexo gigantesco que é melhor do que muitos times de futebol aqui do Brasil, tá? Eles têm ali um campo absurdo, com, mano, um tapete para poder jogar futebol americano, arquibancada gigantesca, camarotes, cabine de transmissão, tá? Vestiário, cara, a coisa mais insana do mundo. A gente sabe que o investimento nos Estados Unidos para esporte é realmente uma coisa muito acima do que a gente conhece, só que para uma escola os caras realmente investiram pesada, porque tem college, né, tem universidades dos Estados Unidos que não tem a estrutura do que eles colocaram ali em Atlanta. Então, dá uma olhadinha no vídeo pra vocês também ficarem com vontade de jogar lá que nem eu. E só um detalhe, eu tava em Miami esse ano agora, eu tava procurando um campo de futebol americano só pra poder tirar uma foto e tudo mais, e eu achei uma praça pública, tipo praça pública assim, sei lá, Praça do Campo Limpo, sabe, tipo, uns negócios assim. Só que, cara, tinha uma arquibancada linda e um baita de um campo de futebol americano sendo reformado ali. Então, tipo, numa praça pública, os caras simplesmente investem muito no esporte, entendem também que o esporte, ele é um meio super importante de trabalhar com a comunidade, trabalhar com a sociedade e formar pessoas melhores. A ESPN fez uma transação bilionária e simplesmente está comprando o NFL Network e também o NFL Red Zone. Eu te explico, calma. Vamos lá, o NFL Red Zone é basicamente aquele mosaico que existe durante o domingo, com o Scott Hanson apresentando, que eles mostram vários jogos de futebol americano que estão acontecendo no mesmo horário e dão um foco naquela partida que está acontecendo alguma jogada um pouco mais interessante e eles ficam ali umas 7, 8 horas em transmissão seguidas, meu amigo. Transmitindo jogo por jogo e os melhores momentos o tempo todo e alternando entre os jogos e tudo mais. É uma transmissão, cara, sensacional, com uma equipe gigantesca por trás disso, com muitos patrocinadores que investem pesado no NFL Red Zone e vamos combinar que para um fã de futebol americano o NFL Red Zone é essencial porque ele não perde absolutamente nada do que rola na rodada, beleza? Naquele domingo. E o NFL Network é um canal, uma emissora de TV da própria NFL que tem diversos programas incríveis como Good Morning Football, tem o NFL Network, que é um news ali, como se fosse um jornal nacional, que eles trazem todas as notícias e muito mais coisa, que é uma grade de programação completa com milhares de empregados e a ESPN tá colocando as mãozinhas nisso, colocando no colo, cuidando bem carinhosamente, mas com uma transação bilionária, tá? Os valores não foram divulgados ainda, mas estima-se que para poder concluir essa compra total, demora aí de 9 a 12 meses. Então isso a gente vai ver os resultados mais para a temporada 2026 para 27, só que realmente o grupo Disney, que é dono da ESPN, colocando aí as mãos no NFL Network e no Red Zone. Em troca, a liga vai continuar recebendo ali 10% de toda a receita. Então é um contrato sensacional para a NFL, que ficou mais rica, vai ter ainda uma receita recorrente dos seus antigos canais, só que a gente quer saber o que vai mudar do Red Zone e do NFL Network, que já são produtos incríveis, até mesmo para a mídia brasileira se inspirar na questão esportiva ali. E falando de compra, um assunto um pouquinho mais delicado, que é se a Globo comprou ou não os direitos de transmissão da temporada 2025 da NFL. Estão rolando nos bastidores, eu vou explicar para vocês, que a Globo realmente comprou jogos da temporada, que vai ali exibir 2 jogos na temporada no Sport TV 2, tá? Não seria na grade principal, seria no Sport TV 2, que é ali onde eles colocam uma parte dos jogos ao vivo deles, do futebol, a gente vê vários esportes por lá também. E essa notícia é do @narradoresb, narradores brasileiros, que trouxe que realmente foi efetuada a compra. E aí, tem 2 questões, né? Se colocaram os jogos no Sport TV 2, significa que a ESPN pode ter perdido alguns jogos para essa temporada 2025, né? Porque existe todo um pacote. A gente viu muito isso com a NBA, quando a ESPN teve que dividir com a Band, teve que dividir com a Prime Video também. Então, isso pode ter acontecido com a ESPN agora em relação à NFL, depois de 15 anos ali, que a ESPN era a principal emissora por muito tempo. Aí veio a Rede TV, né, que tá já há 3 anos fazendo uma transmissão incrível, inclusive abraço Rede TV, mas tem essa questão de que a ESPN pode ter perdido uma parcela dos jogos, porque eles são um pacote de TV fechada, e a Globo também pode ter comprado uma parte desses jogos para colocar também em TV fechada, e aí teríamos ali uma concorrência ESPN contra o Sport TV 2, só que aí, meu amigo, a questão é, no Sport TV 2 a gente poderia voltar a assistir jogos com narrações de Everaldo Marques, a principal voz de futebol americano no Brasil até hoje, que a gente sabe que, enfim, contribuiu, como muitas outras pessoas também, contribuiu fielmente para o crescimento da NFL aqui no país, a ele, o Paulo Antunes, então 2 caras que deram aula por muitos anos
E o Everaldo Marques tá na Globo agora e pode ser aí o principal narrador de NFL por lá no Sport TV 2. E aí a gente fica aí tentando entender o que vai acontecer nesses próximos momentos. Falta menos de um mês pro jogo da NFL no Brasil, ainda não saiu nenhuma notícia sobre quem vai realmente transmitir esse jogo da NFL. Se eu soubesse, eu traria aqui pra vocês em primeira mão, obviamente. Mas uma coisa é certa, a gente vai saber em um mês quem que vai realmente transmitir esses jogos da NFL durante toda a temporada. E principalmente o jogo da NFL no Brasil, que vai ser pegado demais. A maior dinastia atual da NFL pisando aqui em Itaquera pra poder jogar. Momento ostentação aqui no Big Play, porque simplesmente o Derrick Henry gastou quase $1 milhão numa corrente, meu amigo. Uma correntona ali pra manter o drip na temporada. Vamos combinar que a corrente tá muito bonita. E, cara, o Derrick Henry renovou o contrato, já tá cheio da grana, é um running back super longevo na NFL, a gente sabe que a carreira de um running back demora ali 3 a 4 anos no máximo, né, na média, e o Derrick Henry tá há muitos anos na NFL, destruindo por muitos times, e agora com potencial de vencer um Super Bowl e ganhar, ó, mais graninha, tá? E antes que vocês me cancelem, é dinheiro falso, tá? Pelo amor de Deus. E o Clark Hunt, que simplesmente reformou o camarote dele no Arrowhead Stadium, aquelas suítes, né, VIP suítes lindas, e o cara gastou mais de $1 milhão, tá parecendo uma mansão aquele lugar. É pelo menos umas 4 vezes maior que minha casa, vamos combinar. E um artefato que tem ali já vale meu prédio inteiro, né? Porque o cara realmente, ele investiu para poder acompanhar os jogos dos Chiefs nessa temporada da NFL, o possível último ano do Travis Kelce, e isso me dói um pouquinho o coração de falar. Patrick e Mahomes jogando muito, e eu acredito que eles voltam também para a final da AFC. Vai ser um feito surreal, né? Mas eu acho que eles voltam mesmo. E o cara gastou uma maleta de dinheiro para poder ter o máximo de conforto, e cabe muita gente por lá, viu? E aí, beleza, isso foi muito dinheiro, mas vamos subir o cacife aqui, porque o novo running back dos Raiders gastou $12,5 milhões na nova casa dele em Las Vegas, meu amigo. O cara foi draftado agora, ganhou um contrato absurdamente milionário. Primeira rodada, né? A gente sabe que paga bem, ainda mais quando o cara é uma pique alta do draft. E ele simplesmente gastou ali, torrou de verdade, uma grana para poder morar bem em Las Vegas, 12,5 milhões, e é uma casa com uma vista surreal, cara, muito espaço para ele fazer a festa que ele quiser, piscina, tem sauna, cara, tem vários quartos, tem garagem gigantesca, então realmente uma casa de rockstar pro nosso running back Ashton Diante, gastando ali mais de $12 milhões. Só que isso me preocupa um pouco, porque a gente já trouxe esse assunto aqui no Big Play, que é, um running back, ele tem uma média na NFL de duração de 3, 4, 5, 6 anos no máximo, como média, tá? Eles ganham muito dinheiro por ali. Só que, cara, muitos jogadores, e isso é uma pesquisa da Forbes, mais de 80% dos jogadores da NFL que se aposentam ficam quebrados de grana depois dessa aposentadoria. A gente falou sobre o Gronk, né, que ele nunca tocou num dinheiro que ele ganhou de contrato ali da NFL, só coisa de publicidade, foi colocando e foi investindo muito bem, só que essa não é a realidade da maioria dos jogadores que passaram pela liga, e obviamente a gente fica feliz pelo Diante, o cara merece ter uma casa gigantesca, merece ter todo esse conforto, né, mano, passou por muita coisa pra poder chegar até ali, e é legal mesmo ver os jogadores comprando coisas pra eles, assim como casa, enfim, um carro da hora que o cara sempre sonhou, só que é preciso cuidar desse dinheiro, porque uma carreira de running back da NFL pode ser muito ingrata. Então, saiba investir, Diante, e a gente tá torcendo por você. E agora a gente vai encerrar o Big Play, edição número 12, que calhou justamente com o aniversário do maior 12 da história, o maior jogador da história, o nosso GOAT, o nosso cabra, Tom Brady, que fez 48 anos essa semana. O cara tá 48 anos, um shape ali impecável também, tá? Vamos combinar que não comer hambúrguer, não comer carboidrato, glúten e tudo mais, deu resultado até perto dos 50 do cara, porque ele tá realmente ali fibrado e vivendo a vidinha dele ali na melhor forma, né? O solteirão ali de 50 anos, multimilionário, enfim. Vamos trazer aqui 7 momentos inacreditáveis da carreira do Tom Brady, momentos além do campo, cara, que fazem com que ele seja uma figura extremamente cativante, e um momento para cada anel do Super Bowl, né? Vamos combinar. O primeiro desses momentos é um, cara, que é icônico, que é muito difícil alguém repetir isso na NFL, que é simplesmente o cara ser draftado e cumprimentar o dono do time, que no caso era o Robert Kraft, no New England Patriots, e falar pro cara assim, ó, olhando no olho dele, eu sou a melhor decisão que essa organização já tomou. Tá bom pra você? Se o cara tem aura ou não, ele simplesmente falou e fez. E detalhe, ele claramente ia ser o quarterback reserva do Drew Bledsoe quando ele foi draftado,
Ele ainda falou isso pro Robert Kraft e depois, enfim, ganhou 6 Super Bowls pro cara. O segundo momento, que é um dos meus favoritos do Tom Brady na NFL, que é o dele com a super dupla Rob Gronkowski. Depois que eles venceram a final da AFC, do último Super Bowl dos Patriots, eles ganharam dos Chiefs e, cara, eles simplesmente saíram ironizando todo mundo que falou mal deles, colocando ali a camisetinha de campeão da UFC e dançando a música do Bad Boys. Então, os Bad Boys da NFL chegando de novo no Super Bowl e a gente sabe que eles iam vencer. Um terceiro momento muito bom do Tom Brady foi depois de aposentado, que ele foi para um roast, né, aquele show da Netflix, que eles trazem vários comediantes, vários amigos da pessoa, pra poder ficar zoando ele ali publicamente. Depois ele tem a chance também de zoar todo mundo. E o do Tom Brady é incrível, se você não assistiu, assista. Mas tem um momento que ele fala do caso do Deflategate, né, que é a questão das bolas murchas e tudo mais, que deu uma polêmica gigantesca na NFL. E que a NFL gastou 20 milhões de dólares pra poder fazer a investigação ali e depois, enfim, punir os responsáveis. E aí o Tom Brady virou e falou assim: cara, a NFL gastou 20 milhões pra poder saber que existiu o Deflategate e murcharam as bolas, eles podiam ter me dado os 20 milhões que eu mesmo falava pra eles que tinha feito. Ou seja, uma possível confissão de Tom Brady do Deflategate depois de aposentado. Todo mundo rachou o bico. Só o Gronk que eu achei que ficou com uma cara meio apreensiva, tá? Então por isso que o pessoal falou que pode ter sido uma confissão do Tom Brady. Mas enfim, era um roast, era um show de comédia. E a gente deixa aí nessa área cinzenta se foi culpa dele ou não. O quarto momento do GOAT é a moda duvidosíssima dele no Met Gala. Ele foi no Met Gala de 2018 com a Gisele Bündchen, cara, um terno ok, até bonitinho, preto, só com uns negócios dourados aqui, que beleza, passou, tava combinando com o vestido da esposa dele na época, que era a Gisele, só que no Met Gala de 2019, ele foi vestido de cortina da casa da minha avó, assim, sério. Tipo, ele tava com um negócio de cetim, todo vinho, e não deu pra defender, o cara, assim, o que ele teve de aura falando pro Robert Kraft que ele era a melhor decisão da organização, ele perdeu essa aura nesse Met Gala porque o cara tava completamente inimigo da moda, se vestiu no escuro, tá? Um quinto momento do Tom Brady na NFL, que é pra mim um dos meus favoritos, é quando uma criancinha perguntou pra ele: Tom, numa entrevista coletiva ali, Tom, qual que é o seu herói? E aí, meu amigo, Tom Brady começou a chorar e falou que o herói dele sempre foi o pai dele, que estava ali por ele todos os momentos, acompanhou ele durante toda a carreira, acompanhou durante Michigan inteiro e sempre deu a força quando ele mais precisava. E foi uma das pessoas também que falou para ele parar de reclamar e focar no dele, que uma hora ia acontecer. Então esse foi o herói do Tom Brady pra ele. E esse momento foi muito bonitinho, cara, de verdade. O sexto momento que eu preciso citar aqui foi o momento Tom Brady lá Ronaldinho. Por quê? Vocês lembram daquele comercial do Ronaldinho que ele mata a bola no peito, chuta no travessão, a bola pega no travessão, volta pra ele no peito, ele chuta de novo no travessão, faz 3 vezes? Tom Brady fez basicamente isso, só que com uma máquina de lançar bolas de futebol americano. Então ele pegava a bola, lançava a bola dentro daquela máquina e a bola voltava na mão dele. E aí ele fez isso umas 3 vezes também até derrubar a máquina. Só que assim, beleza, hoje em dia a gente sabe que tem a IA comendo solta, seria muito fácil fazer isso. Naquela época dava pra fazer isso de alguma forma, um After Effects da vida. Só que o mais absurdo é a gente não saber até hoje se essa imagem é real ou não. Porque o Tom Brady sempre foi tão preciso, cara, que não me espanta ele conseguir realmente fazer isso que vocês estão vendo no vídeo agora, que é jogar a bola certinho na máquina de bola e a bola voltar na mão dele. Enfim, é bizarro a gente não saber a verdade de tão bom que Tom Brady era, assim como o Ronaldinho também. A gente não sabia a verdade se era ou não, mas do Ronaldinho ficou um pouquinho mais claro, porque parecia mais montagem. Do Tom Brady não parece tanto montagem não, tá? E agora, pra mim, meu momento favorito do Tom Brady na NFL fora dos campos, que foi quando eles simplesmente venceram um Super Bowl pelos Buccaneers. Tom Brady saiu dos Patriots, foi pros Buccaneers e venceu um Super Bowl com os Bucs. E aí tinha levado, né, o Gronkowski, tinha uma galera legal ali jogando com ele. E no desfile de campeão, Tom Brady tomou muita tequila, tá? Ficou loucaço. Isso foi, tipo, engraçadíssimo. E o cara simplesmente jogou o Vince Lombardi, o troféu Vince Lombardi, de um barco pro outro, meu amigo. Se o troféu cai ali no mar, ninguém pega mais. O troféu é pesado, pô, é uma joia da Tiffany, é joalheria. Então ele ia afundar com tudo. Ele simplesmente, loucaço, jogou o troféu de um barco pro outro e ainda saiu carregadíssimo pelos amigos. E aí ele falou: gente, tomei muita tequila, né? O cara também podia, depois de vencer 7 Super Bowls na carreira, um cara que venceu mais Super Bowls do que qualquer franquia da NFL, tá bom? Então fica aí meus parabéns
pro GOAT, pro Tom Brady. E, enfim, eu tenho a bola dele assinada lá em casa, que acho que vocês já viram, enfim, nos stories nas redes sociais algumas vezes. Só que meu sonho é realmente poder fazer uma entrevista com ele, poder dar um abraço no GOAT e, enfim, me espera, GOAT, que uma hora eu tô chegando. Fechado? Time aí, por hoje é isso, a gente fica por aqui com o 12º Big Play. E se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra saber sempre quando sair vídeo novo. Dá o joinha também nesse vídeo, meu amigo, pra poder entregar esse programa pra mais pessoas que curtem NFL. E, obviamente, comenta aqui embaixo o que você achou e qual foi seu momento favorito do Tom Brady na NFL. Fechado? Vejo vocês no próximo programa. E, ó, NFL tá chegando, hein? NFL no Brasil também. Tchau, tchau!